Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Vamos continuar aqui falando sobre essa coisa tão boa que é geração distribuída, que é energias renováveis. A gente tem aqui uma sequência de três assuntos, né? Então, falar um pouco sobre energia solar fotovoltaica, eólica e cogeração. Então, para deixar aqui mais interativo, um pouco menos cansativo para vocês, eu vou dividir esse conteúdo em três vídeos diferentes, tá bom, pessoal? Então, todos os vídeos vão estar em torno de uns 15 minutinhos, bem tranquilo para todo mundo assistir. Então, vamos começar com energia solar fotovoltaica, que eu acho que é a mais presente, mais abundante no Brasil, né? O que a gente tem investido cada vez mais. Então, eu sou o Bruno Marcos, engenheiro de energia na Mitsi de Projetos. Antes de mais nada, eu sempre gosto de lembrar que a ONU ela estabelece 17 objetivos para transformar o nosso mundo. E eu coloquei aqui, por ordem de grandeza, né? O tamanhozinho, na verdade, o tamanho de cada um desses quadrados, retângulos, está associado ao impacto ali da energia solar e outras fontes renováveis para contribuir, o impacto que ela deixa para atingir esses 17 objetivos. Então, a gente tem aí os dois grandões aqui, é o 7 e o 13, que é energia limpa e acessível. A 13, que é ações contra a mudança climática, então a gente sabe se investe em energia solar, se investe em energias renováveis, a gente consegue reduzir ali a emissão de um combustível mais poluente. Eu coloco aqui em destaque alguns, vocês vão ver que é até uma surpresinha, né? Vamos lá, então. O 12, consumo e produção responsável, acho que é tranquilo. 11, cidade e comunidades sustentáveis, também. O 9, que é indústria, inovação e infraestrutura, ok? Agora o 2 talvez possa ser um pouquinho novidade para vocês, que é fome zero e agricultura sustentável. Então, só trazendo ali a conexão se a gente se a gente consegue mitigar as mudanças climáticas, a gente consegue garantir terras mais produtivas. Então, utilizar de energias renováveis favorece, então, ter a redução da fome e de uma agricultura mais sustentável. Saúde e bem-estar, a gente sabe que o combustível e os fósseis estão diretamente relacionados à poluição do ar, se a gente consegue reduzir um pouco ali a utilização desses combustíveis, a gente consegue também fornecer ali para a população uma maior saúde, um bem-estar muito melhor. Enfim, eu não vou falar de todos, né? Mas a gente consegue achar uma conexão em quase todos esses 17 objetivos para transformar o nosso mundo. Então, para transformar o nosso mundo, eu acho que o caminho começa por aí, por fontes renováveis de energia. Então, vamos falar sobre energia solar fotovoltaica. Eu, como um bom engenheiro de energia, sou apaixonado pelo tema, gosto mais de energia solar fotovoltaica e, enfim, de qualquer energia relacionada a aproveitamento de qualquer forma, não só a tecnologia fotovoltaica, mas qualquer tecnologia que aproveita, que consegue utilizar de fontes, recursos renováveis, para mim, é uma beleza. Então, vamos lá. Então, a energia solar é uma fonte abundante de energia e a gente consegue ali, através de algumas tecnologias ou de algumas atividades ou estratégias, aproveitar essa energia. Então, a gente tem, primeiro, aproveitar a luz através de janela. A gente pode também estabelecer arquitetura passiva e instalar coletor solar para aproveitar o calor, né, da energia solar. A gente tem, dentro da energia solar, ali pensando na biomassa, né? A biomassa ela consegue fixar ali, fazer a fotossíntese, então a energia solar ela é responsável para o sequestro do carbono da atmosfera, que transformar aquilo em uma biomassa que a gente possa utilizar em combustão ou biocombustíveis, né? Que é muito importante. E aí a gente tem também ela direta ali no efeito fotovoltaico, que a gente consegue gerar eletricidade, consegue tocar um motor para gerar também um transporte. Então, a energia solar é totalmente importante e a gente é realmente abençoado por ter um território com uma abundância muito grande dessa energia. Então, a gente vai entrar muito aqui no fotovoltaico e em eletricidade hoje, falando um pouquinho dele. Quando eu comecei a estudar energia solar fotovoltaica, foi em 2017.
Em 2017, eu estava fazendo um curso sobre energia solar fotovoltaica e lembro que foi apresentado esses dados aqui. E isso do Banco de Informações sobre Geração, né? Que, o extinto Banco de Informações de Geração, né? Já até migrou de nome ali na ANEEL. Mas, na época, eu lembro que era um número expressivo, que mostrava um crescimento muito bom. E se a gente compara com um outro dado que eu puxei em 2019, eu não consegui trazer o mais atualizado, né, de 2020, que aí seria o ideal, por conta do Big ter sido extinto, né? Mudou ali o sistema. Mas olha para vocês verem a diferença em 2 anos. A gente está falando ali, a primeira consulta no 4/10, a segunda no dia 14/9 de 2019, pouco menos de 2 anos aí, e já teve um crescimento absurdo, uma representatividade muito grande da nossa matriz, né, pessoal? Então, a gente já conseguiu verificar como que como que o fotovoltaico vem se destacando aí na nossa matriz. E aí, pensando na geração distribuída, aí a gente entra aqui com as unidades consumidoras da época, isso em 2019, a gente tinha a quantidade de unidades que geram a sua própria energia, mais de 100 mil, mais de 137 mil recebendo, potência instalada aí de 1 giga, né? A gente já tinha 1 giga aí, 2019. A gente atingiu 1 giga, o primeiro giga que foi atingido no Brasil foi em agosto de 2019. E em janeiro de 2020, como eu falei na aula passada sobre regulamentação, sobre a resolução normativa da ANEEL, em janeiro a gente já bateu outro giga, né? Então é bem expressivo. E aí, dessas unidades consumidoras, a grande maioria dos sistemas estão em residências, mas se a gente for olhar a potência instalada, a gente tem um comercial batendo as residências ali, tá certo? E aí eu trouxe agora o SIGA, né? O SIGA e o DGGD. Então, são os dois Power BI, né? Que a ANEEL trabalha aí para apresentar as informações sobre a geração distribuída e a geração no Brasil. Aqui a gente consegue ver uma geração como todo, se a gente pesquisar assim, aqui por fontes fotovoltaica, a gente já consegue ver a potência otorgada, a gente consegue a potência finalizada. Então, temos 3,1 giga de potência instalada, né? A gente tem 4.259 empreendimentos. Vou voltar aqui só para a gente fazer uma comparação. Então, a quantidade de empreendimentos, olha, 59 em 2017, 2.864 em 2019, e agora a gente já tem 4.259. E de potência também. Então, vamos lá, tinha potência de 356, subiu para 2 GB aqui, né? Isso na potência centralizada, pessoal. E agora a gente tem 3 GB. Perfeito. E aqui eu deixo os links para vocês brincarem aí. Enfim, é muito bom ter um conhecimento sobre esses dois bancos de informação. Então, esse daqui, que a gente está trabalhando primeiro, que é o SIGA, é o Sistema de Informações sobre Geração. Se eu não me engano, esse é o nome dele. E a gente tem o outro aqui que traz informações sobre geração distribuída. Então, hoje, de geração distribuída, pessoal, a gente já bateu 4 gigas, o que é excelente. Vamos pesquisar aqui pelo tipo de geração para pegar só usinas fotovoltaicas, para a gente ver como que está hoje. E ele carrega aqui em tempo real, a gente tem 3,8, pessoal, gigas instalados, né? Como eu mencionei para vocês. Só vamos voltar aqui, só porque eu fico impressionado como que essa fonte ela cresce rapidamente. Então, a gente tinha aqui 1,1 giga no dia 14/9 de 2019. Hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de outubro de 2020, né? Então, a gente tem aí um ano a mais, a gente já tem quase 3 vezes, mais de 3 vezes, né? Se eu não me engano, a potência instalada que a gente tinha antes. Então, a tendência é essa. A gente teve um baque muito grande da geração distribuída, principalmente solar, com o Covid, mas seguimos fortes, seguimos firmes aí.
E aqui a gente consegue brincar com várias informações. Então, a gente consegue olhar o município que tem maior geração, a região do país, a gente consegue ver pelo ano de conexão. Lembra as modalidades que eu falei, pessoal, para vocês? Que a gente tem autoconsumo remoto, autoconsumo, a gente tem geração compartilhada, geração na própria unidade consumidora, múltiplas. Então, a gente consegue ver aqui qual desses tem qual que é a potência instalada em cada um, informações muito relevantes ali para brincar, para estudar, para entender, tá certo? E aqui a gente vê, deixa eu ver se a gente acha aqui a quantidade de instalação, pessoal. Deixa eu ver, modalidade, quantidade unidade que recebe créditos. A gente tem aqui a quantidade de instalação, se eu não me engano. Ah, tá aqui, ó, boa, achei. Então, a gente tem 319.451 51 conexão. A gente tinha 109 em 2019. Então, só mostra, isso reforça que é uma energia que veio para ficar e cada vez cresce mais. E cresce mais rápido, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui é o que a gente tem hoje. A gente tem uma potência, esses dados aqui são da Absolar, então a gente tem o preço do fotovoltaico só caindo, esse é o preço nos leilões, né? Então, são empreendimentos de grande porte. E aqui a gente tem o ganho, né, do setor fotovoltaico. Então, era do mês 4, então está ultrapassado, perdão por isso, mas eu trouxe ali em primeira mão informações dentro do sistema de Power BI lá da ANEEL, então a gente já está no mais atualizado. Então, a gente, só para mostrar aqui que até 2012 a gente tinha 7 mega instalado. Quando eu comecei a estudar aqui, a gente já tinha mais, a gente tinha 1,1 giga, são menos 2, tá? A fotovoltaica centralizada e distribuída, e hoje a gente está em 5,5. Tá mais 6 gigas talvez, né? Se a gente pega os 3,9, quase 4, a gente está beirando aí já os 6 gigas de potência instalada, se não tiver atingido ainda. E aí a gente tem dois sistemas, dois tipos diferentes de conexão. A gente tem o sistema conectado à rede, que é o de fato chamado de geração distribuída, e a gente tem o off-grid. Aí falando um pouquinho sobre a composição de cada um deles, no on-grid que a gente tem é que o sistema ele é conectado à rede de distribuição local, então toda a energia que você gera em excesso, que você não está consumindo ali, é transportada para a rede de conexão, para a rede da sua concessionária, e no momento que você tem um consumo maior que a geração, você recebe essa energia de volta ali, como um crédito, né? E aí, você precisa dos componentes necessários, né, básicos, né, os maiores, são os módulos fotovoltaicos, inversores, cabeamento, e em alguns casos é necessário ter um transformador para deixar os parâmetros de tensão do seu projeto, da sua usina, de acordo com a sua rede de distribuição. E o off-grid, em vez de você injetar essa energia para a rede da concessionária, você vai pegar essa energia e vai armazenar em um banco de bateria. Então, essa é a grande diferença. Então, a gente tem um banco de bateria e um controlador de carga que vai regulando ali a energia para a sua bateria. E aí, vamos nos componentes básicos aqui, de uma forma mais densa, né? Então, vamos lá, os módulos aqui apresentado, inversor, os cabos, estruturas, lá em cima eu não falei, mas é algo muito importante, é escolher a estrutura certa para o seu sistema correto. Então, se você quer fazer um sistema no chão, no solo, é uma estrutura. E depende de cada solo, vai ser uma estrutura diferente, se é abrigado ou não, e por aí vai. Mas se quer fazer no telhado, também varia muito da sua telha, do tipo de sistema. Você vai escolher um ou outro material para a estrutura desse sistema. Então, vamos lá, os painéis fotovoltaicos é onde acontece o efeito fotovoltaico, né? Então, os painéis, eles são de silício e eles são dopados, esses painéis, para ficar com carga tipo neutro e carga tipo próton, né? Positiva. A dopagem, né, do sistema fotovoltaico, dos módulos, é o que permite que, de fato, ocorra ali o efeito fotovoltaico e que os elétrons possam circular livremente dentro ali do seu módulo, gerando uma corrente elétrica e aí gerando energia elétrica. A gente tem módulos de policristalino, essa foto ilustra bastante, os policristalinos quase sempre tem essa aparência aqui.
Temos os monocristalino, que é aquele mais escuro, que a gente também costuma ver. Esse monocristalino ele tem uma eficiência maior no módulo, entretanto, ele tem um custo também que é maior. Então, essa eficiência, quer dizer, a eficiência do módulo, é algo interessante da gente conversar aqui um pouquinho. A eficiência do módulo quer dizer quanto do módulo ali, da área que ele está ocupando, é proporcional à geração de energia, né? Então, chega uma quantidade de energia, se ele aproveitasse toda aquela energia que chega, seria uma eficiência 100%. Mas aí ele aproveita uma parcela disso. Então, se o módulo tem uma eficiência maior, quer dizer que ele pode ser menor e gerar a mesma quantidade de energia que o colega dele. Tem a mesma potência que um colega dele, que, que é um pouco maior que ele. Isso é excelente você escolher um sistema que tem uma eficiência maior quando você tem uma limitação diária. Se não tem uma limitação diária, aí você pode fazer a avaliação por custo-benefício mesmo. E também temos o silício amorfo, que é esse que permite ser dobrado, né? O primeiro, é um dos primeiros módulos aí que a gente viu e que é bem interessante, mas não tem uma participação no mercado tão grande quanto o policristalino e o monocristalino, que dominam praticamente todo o mercado aí de energia solar fotovoltaica, especialmente aqui no Brasil. Então, pessoal, a próxima parte é o dimensionamento de um sistema, a gente fazer isso juntos, mas eu vou deixar essa parte para a aula prática, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, a gente já faz essa aula prática com dimensionamento do sistema fotovoltaico juntos ali e apresenta também algumas ferramentas que a gente pode utilizar para chegar perto ali de uma análise financeira, de um sistema, do tamanho do sistema, os custos e tudo mais ali envolvido. E aqui eu queria só conversar com vocês sobre os benefícios da energia solar fotovoltaica, principalmente o socioeconômico. Então, economicamente, o sistema fotovoltaico é viável, há um retorno daquele investimento. A gente pôs aqui que o tempo de retorno é em torno de uns 5 anos. Os equipamentos, de forma geral, módulo, inversor, cabeamento, todos eles têm uma vida útil longa, né? O inversor, a gente faz uma troca do inversor aí aproximadamente uns 10 a 15 anos, né? Então a gente instala a usina, instala o inversor e depois de 10 até 15 anos ali a gente faz uma substituição do inversor, mas aí o próximo normalmente, muito provavelmente vai aguentar até o final da vida útil da usina. A gente tem, isso vale ressaltar também, a gente tem que os equipamentos, eles têm garantia, alguns deles, por exemplo, um módulo de geração de energia por 25 anos. Mas não quer dizer que depois de 25 anos os módulos parem de gerar energia, não. E isso a gente consegue ver muito por conta da estação espacial mesmo, que tem módulos lá instalados, se eu não me engano, da década de 80, né? E então, se eu não me engano, só me engano, viu, pessoal? Se estiver errado, corrija também, me cobre. E estão lá funcionando. Então, é isso. A gente tem, aquela questão, né? A garantia de geração, de uma continuidade na geração de energia é até 25 anos. Mas depois disso, não quer dizer que seu módulo vai parar de funcionar, não, tá bom? Temos também a questão da valorização do imóvel, né? Então, quando você utiliza sistemas fotovoltaicos, instala na sua residência, no sua edificação comercial ali, você tem uma valorização desse imóvel em até 30%. É um valor bem significativo. E aí tem a questão da geração de empregos, que é algo muito importante, né? A Absolar ela estima que a cada megawatt-pico instalados, são gerados de 25 a 30 novos empregos da área aí na cadeia de valor da energia solar fotovoltaica. E trazendo para uma pegada que eu gosto muito e que faz todo sentido com esse curso, que é a eficiência energética e a energia solar fotovoltaica. Então, o ideal é reduzir o consumo através de ações de eficiência energética para depois a gente instalar um sistema de geração renovável. Então, a gente faz uma otimização energética da residência, da indústria, do edifício corporativo, mapeia todas as oportunidades de eficiência energética, aplica ali, né, que muito provavelmente tem um tempo de retorno mais rápido do que os 5 anos do sistema fotovoltaico, ali, em média, e depois você instala o sistema fotovoltaico. E aí você vai estar numa condição excelente, vai ter um edifício eficiente, uma residência eficiente, e ainda gerando
parte ou totalidade da sua energia. Não emite ruídos, materiais particulados, gases de efeito estufa, então é muito vantajoso nessa questão ambiental. E contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa, né? Tanto a eficiência energética quanto o fotovoltaico. Então, você deixar de consumir, que ocorre com a eficiência energética, você elimina a necessidade de acionamento de uma térmica, por exemplo, que vai poluir e vai usar combustível fóssil e vai emitir gases aí do efeito estufa. Se você utiliza o sistema fotovoltaico, você vai deixar de consumir por certa forma, você reduz seu consumo com a concessionária, né? Então, também você contribui para desligar uma usina térmica, ou pelo não acionamento de uma usina térmica em um momento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Volto em instante com vocês aí para falar um pouquinho sobre energia eólica, tá certo? Então, até lá. Um abraço, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de fotovoltaica, é algo que eu gosto muito. A gente segue, pessoal, com aquele combinado. Dúvidas, manda ali no Telegram ou a gente conversa sobre essas dúvidas aí na quarta-feira. Um abraço, até logo e tchau!